Olá, o Panorama TVC está de volta e de 22 a 28 de maio é celebrada a Semana Mundial do Brincar. E para falar sobre os benefícios da brincadeira para o desenvolvimento infantil, eu converso agora aqui no estúdio com a Sofia. A Tainá também está aqui, elas são pedagogas e mantêm uma empresa que promove vivências e formações pela infância. Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Bem? Vamos já começar falando qual que é a importância do brincar. Bom, eu vou trazer o nosso olhar, meu e da Tatá, que é minha sócia, da SER, como pedagogas. Porque o nosso olhar dessa importância do brincar é fundante para o desenvolvimento de todas as crianças. O ser, ele nasce brincando, né? Explorando o mundo. Então, é a maneira dele se conhecer o outro, conhecer o meio. Então, o brincar é como a criança vai se relacionar com o todo. É pela brincadeira. E aí, naturalmente, os conhecimentos e as aprendizagens vão se dando por meio desse brincar. A gente pode falar que brincar é coisa séria, então, né? 100% séria. Porque a gente tem adultos, a gente tem a coisa, tá brincando, e que brincar não fosse uma coisa importante. Mas tem que fazer inglês, tem que fazer... Então, assim, por que ter essa semana para se falar da importância do brincar? É de retomar algo, porque a infância é algo recente que a gente tem olhado para ela. Então, quando a gente vê as gerações passadas, não tinha esse olhar do que é a infância. A criança era vista como um mini adulto, ou então ela não tinha esse espaço de viver a liberdade dessa brincadeira. Ela ia brincando enquanto os adultos iam fazendo as coisas do dia a dia, iam vivendo, e a criança ia acompanhando esses adultos. E no meio do caminho ela ia brincando. Então, quando a gente olha hoje em dia, atualmente, para uma semana, é para mostrar o quanto a gente já aprendeu sobre os conhecimentos, o desenvolvimento infantil e o quanto é importante a gente olhar sim para esse brincar como um processo de aprendizagem. A criança não está só brincando, a criança brinca e no meio dessa brincadeira ela aprende várias coisas. E quando a gente olha isso para um contexto sério, de que brincar é importante, é quando a gente coloca a criança no centro também, que não tem só o adulto direcionando, ela também é capaz, ela também é potente e ela já é. Quando a gente olha para esse presente da criança, a gente começa a olhar mais profundamente do que algo a ser direcionado, que o adulto tem sempre que intervir. Não, a criança ela também tem algo a nos ensinar, ela também tem algo a mostrar. E pela brincadeira isso é possível. Isso desde sempre, Sofia, você acabou de falar, a gente já nasce brincando. A criança, qual a importância do brincar desde pequenininho, desde recém-nascido até ali os 12 anos, que é considerado ainda uma criança? Quando a gente começa a olhar para um bebê, a maneira quando a gente vê que ela está brincando, na verdade, ela está explorando a vida, o mundo, o próprio corpo. E a gente pode olhar isso como uma brincadeira. Então, quando um bebezinho ele começa a reconhecer as mãos, nos primeiros meses ele começa a colocar a mãozinha na boca, coçar o olho, ele começa a olhar os tons preto e branco, né, que é o que o bebê vai ver primeiro nesse começo. É uma brincadeira, porque é uma descoberta. Então, brincar não é algo que precisa ser ensinado, ele precisa ser respeitado e contemplado nesse tempo da infância. Se a gente olha um bebê, ele ri com a chuva caindo, ele ri com uma panela batendo no chão, ele está brincando ali, de observar o que está fora, de também atuar como um ser ali para descobrir o mundo. Essa é uma brincadeira e não algo que às vezes a gente foi aprendendo o lúdico, que hoje se diz muito, né? Tudo é lúdico. E às vezes esse lúdico é a intervenção do adulto. O adulto está ali, isso é lúdico porque tem cores, porque tem vários sons, tem vários materiais. Não, a criança ela vai brincar muitas vezes com o que é essência, o que é puro. E aí entra no tema da semana também, que você ia trazer, né, da natureza. Esse olhar do que é natural. Porque aí a criança ela vai ouvindo a vida de uma maneira mais leve. Então, ela vai se sentir animada com a chuva que está caindo, ela vai ficar atenta com o som do passarinho e ela vai querer imitar. Um cachorro, às vezes, que tem em casa, ela vai correr atrás do cachorro. Ela está brincando, mas nesse processo, como eu disse antes, ela está aprendendo. Sim. E também você disse que antigamente, ou não antigamente, mas é recente, muita gente é assim, deixa ali a criança brincando para fazer os seus afazeres de adulto, as coisas da vida cotidiana. Uhum. Na brincadeira, a criança também assimila esse cotidiano? Sim. Porque a criança, na verdade, pelo brincar, ela vai imitar o espaço cultural que ela está inserida. Então, se a gente vai pensar numa realidade de uma criança, que a família está sempre ali, envolvida com o trabalho de casa, ou muitas vezes agora, né, que é como um home office, a criança, daqui a pouco, ela está brincando de escritório, se a mãe faz a comida, ou se tem alguém que tem essa referência de papel, ela vai daqui a pouco brincar de comidinha, ela vai brincar de representar esses papéis sociais, independente de onde ela esteja. Então, quando a gente olha, às vezes, uma criança ribeirinha, uma criança da cidade, uma criança do campo, ela vai, aos poucos, representando a realidade que ela está inserida. E, naturalmente, também ela vai imaginando outras representações
representações, outros tipos de brincar, os animais que estão no meio. Então, sim, ela vai olhar o que esse adulto está fazendo, porque é assim que ela é inserida naquele mundo. Por isso que a gente fala a importância desse brincar, que ele tenha uma riqueza de propostas, de materiais que sejam contemplados, de contextos diferentes, porque isso vai enriquecer o que a criança acha que é possível. Quando ela vê uma mulher dirigindo, quando ela vê um pai ajudando a trocar a fralda, ela fala, poxa, isso é possível. Né? Então, eu também posso brincar disso. Ah, isso eu posso imaginar que um dia eu posso ser isso também. E aí ela não vai imaginar no futuro, ela vai imaginar hoje. Ah, eu adoro a minha professora, ela vai brincar de ser professora. Ah, eu adoro quando meu pai está dirigindo o carro, eu vou brincar de que eu estou dirigindo um carro. Então, é uma representação social daquilo que ela vive. Essa é a importância da gente olhar para essa criança hoje. E não só olhar como mini adulto, como era antes, vai vivendo. Não, eu estou também inserindo essa criança nesse meio. Ela observa tudo o que acontece. Então, é importante, desde quando ela nasce, o meio que ela está. Uhum. Nesse contexto, Sofia, qual que é a importância do brinquedo? Porque às vezes a gente fala, ah, eu compro o brinquedo caro e a criança quer os meus potes, sabe? Sim. Então, qual que é a importância do brinquedo no contexto de brincar? A criança, ela vai trazer o que é o nome da nossa empresa, né? Que é ser. Ela vai olhar, ela vai se olhar para esse sujeito, ela vai convidar a gente a olhar para ele. E não necessariamente as coisas, ela vai trazer a essência. E às vezes parece coisa muito filosófica, mas não, é voltar mesmo para o individual, para o indivíduo, para aquele núcleo pequeno, de olhar para ele e dizer, poxa, ele está me dizendo que ele está inteiro. Ele brinca com as próprias mãos, ele observa os contextos, ele não precisa de muito. Ele precisa de tempo, de espaço e alguém que respeite esse lugar. Então, sim, realmente, as crianças muitas vezes vão trazer, a mãe vai dar o brinquedo e a criança vai preferir a caixa. A mãe vai comprar um brinquedo de luz, ela vai preferir as colheres da cozinha. É o que acontece, porque a criança ela não está ali movida pelo valor, ou pelas cores, ou pelos barulhos. Ela está movida assim, o que eu posso descobrir e ser autora do meu fazer. E muitas vezes é a caixa, que pode ser um avião, que pode ser um navio, que pode ser um carro. É a colher que olha o batuque do tambor, a outra coisa ela é a orelha do coelho, né? E não algo pronto que diz para a criança, é isso. E aí eu te limito nisso e não tem mais o que fazer. Então a criança ela vai questionar isso de uma maneira inconsciente até. Ela vai dizer, não, eu quero criar, eu quero dar a minha autoria. É daí que vem a importância da gente olhar não só para o que já é pronto e acabado. A criança ela é construtora, então ela também quer fazer parte desse meio. Sim, e o adulto perde um pouco disso ao longo da caminhada. E tem muito adulto que não gosta de brincar. E esse adulto se torna pai, se torna mãe. E eu vejo muitas mães e pais também reclamando, puxa, mas eu não consigo brincar, eu não sei brincar, eu não gosto de brincar. Por favor, salva a gente. Não é algo a ser salvo, na verdade é um resgate. Muitas vezes a gente diz que não gosta, mas é retomar mesmo. Como foi a sua infância? Que memória você tem brincando? Muitas vezes a pessoa não vai ter essa memória. Ela vai dizer, não foi bom, não foi legal. Então hoje, como adulto, o que você pode construir ou ressignificar dessa caminhada? E os filhos ou as crianças que a gente tem contato nos faz esse convite o tempo todo. Brinca comigo, faz isso comigo, me leva para isso. Então é um convite, às vezes, até quando a gente não está afim, de olhar para essa infância que a gente recebeu, que às vezes foi muito boa e a gente precisa resgatar, ou que não foi tão boa e a gente precisa ressignificar também. Porque o adulto, a gente acredita que ele brinca sim. Só que não é o brincar da criança muitas vezes fantasiando, é fazer algo que é prazeroso. Então, às vezes, como adulto, é difícil a gente brincar, porque a gente não está fazendo algo que é prazeroso pra gente, a gente está naquele piloto automático. E às vezes pra você, é parar e falar, não, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de contemplar a natureza, eu gosto de, sei lá, qualquer outra coisa. Essa é uma maneira de olhar com mais leveza pra vida, e isso é o brincar. O brincar não é só sempre ficar ensinando e querendo ensinar as crianças como fazer isso. É muito mais você estar junto e fazer parte, se abrir. E vai ter vezes que você não vai, eu não estou afim de brincar agora, né? Tudo bem também, mas não veja se isso é, observe se isso é sempre, se isso é recorrente. Eu nunca estou com tempo, eu nunca estou afim. Aí olha para a sua vida. Será que na sua vida você não está tendo tempo para o seu prazer? E aí a criança está te trazendo isso, esse empurrão muitas vezes, né? Então é olhar para aquela criança e dizer, olha, agora eu não quero brincar, mas daqui a pouco, nossa, eu não estou conseguindo brincar. Você me ajuda? Porque a criança ela é sempre generosa nesse olhar, de te mostrar o que você pode fazer, de te dar um personagem. E aí muitas vezes pelo brincar a gente não está brincando, a gente quer ensinar. Então a criança dela tá querendo brincar, porque agora esse avião vai entrar no mar. Não, o avião voa, filho, o avião voa, ele voa, o navio vai na água. Sabe, a gente quer ensinar um momento que não é isso. A criança, pelo brincar, ela tá olhando que existem todas as hipóteses possíveis. Então não tem só uma única maneira de se fazer. E ela traz isso pra gente. Realmente, nossa, será que eu parei de sonhar? E aí a minha criança tá me dizendo que pode sonhar? E aí eu não quero dizer pra ela que não pode sonhar, porque o meu sonho não deu certo, então eu tô ali mal e eu tô com medo do que ela vai sonhar. Então a criança ela traz essa sombra também, mas ela pode ajudar, e não é o papel da criança, é nosso.
mas ela também pode contribuir nesse olhar de olha para você, olha para os seus sonhos, para os seus desejos, para o seu prazer, para a sua brincadeira, para a sua leveza. É assim que a criança faz porque ela é. Ela não está querendo buscar isso igual a gente na relação, quero ensinar para o meu filho, não. A criança é, e se a gente estiver aberto a aprender, a gente também ganha nessa relação. Sim, e aí só para a gente já encerrar e fechando, para a criança, o que significa quando um adulto, o adulto responsável, o cuidador, aquela com quem ela tem um vínculo, senta com ela e brinca ou faça uma atividade junto? A minha relação com você, ela é real, ela é genuína. Eu não preciso achar que eu sou maior do que você e você está só aprendendo comigo. É como a gente está conhecendo uma pessoa, ela tem uma história, eu tenho a minha, e a gente vai trocar essa história. Você vai me falar sobre você, eu vou falar sobre mim, a gente vai criar uma história juntos. A partir daí. E com a criança é essa relação. Quando ela chega para brincar com um bebê ou com uma outra criança, ela não chega para ensinar toda vez. Ela fala, vamos comigo? O que você acha disso? Você divide um carrinho comigo e a gente constrói uma pista juntos? E às vezes o adulto ele vem só para trazer essa ensinagem, né? Eu preciso te inserir no mundo e preciso te explicar. Não, a criança vai dizer, eu sou, vamos ser juntos? É um convite que ela traz pela brincadeira, né? E não uma ordem de dizer agora é sério e agora nós vamos fazer isso. E eu faço convite para todos, né? De olhar as crianças, de se colocar nesse lugar, de que não é só a gente que tem algo para ensinar, a gente também sempre tem algo a aprender. E a criança ela faz esse convite de maneira mais leve e genuína. Então esse é o presente, às vezes a gente tem que fazer isso no trabalho, às vezes no relacionamento com as pessoas, mas com as crianças é muito mais tranquilo. Né? Não quer dizer que é sempre fácil, que em casa vai ser a mil maravilhas, na escola, mas é diferente assim, porque ela está sendo de verdade. Ela não está tendo que interpretar algo, ela vai interpretar brincando nos papéis, mas quando ela está na relação, ela está na relação. E esse é o presente que ela traz. Tá certo, muito obrigada, Sofia, muito obrigada, Tainá, que está aqui também. Então, aí, para te incentivar, para você, é uma semana para isso. Então, quem quiser mais informações sobre a Semana Mundial do Brincar, artigos, informações referentes ao brincar, o site aliançapelainfância.org.br tem bastante informação. E tem programação especial e gratuita no Sesc Rio Preto para marcar essa Semana Mundial do Brincar. Confira.